Boa noite! Vamos entrar em mais uma live com a intenção de divulgar os coautores da coleção Foco em Resultado. Hoje eu vou entrevistar a Lê Teles. Ela está no livro de liderança, acabou de entrar, e vamos falar um pouquinho sobre liderança humanizada. Um tema muito polêmico, acho que deveria ser natural, deveria ser o que acontece normalmente, mas infelizmente a gente ainda tem que aprender muito. A gente não, né? Algumas pessoas ainda têm que aprender muito para chegar nesse nível. Vamos lá, Alessandra, estou te esperando. A coleção Foco em Resultados é uma coletânea de textos, né? São 6 livros, hoje já são 138 autores, com assuntos diversos, e com certeza uma oportunidade ímpar, então, quer desenvolver seu trabalho, de encontrar, no mínimo, informações, textos, realidades sobre o dia a dia da empresa. Boa noite, Alê, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Vamos lá, Estamos vamos bem, começar. né? Vai. Vamos. Isso. Ale, antes da gente começar, nós estamos no meu Instagram, o pessoal já me conhece um pouco, né? Eu queria que você se apresentasse. Quem é a Lê Teles? A Lê Teles, mãe da Yasmin, é empreendedora, instrutora de treinamentos organizacionais, principalmente nessa parte de gestão humanizada, gestão de equipes. A Lê Teles é escritora, né? Comecei aí como um hobby, como uma válvula de escape, e acabou que a gente está aí, ó. A gente se encontrou na coleção Foco em Resultados, né? Falar um pouquinho de liderança. Isso, vamos lá. Eu também estou falando um pouquinho de liderança lá. Aliás, eu estou em 2, eu estou no de liderança e no de gestão. Falando um pouquinho sobre o sistema. Né? Na verdade, as duas coisas andam juntas, né? Porque sim, não tem como. Um dos princípios da gestão da qualidade é a liderança, né? Não dá para ser Sim. diferente. Sim, Né? por meio da liderança é que a gente atinge os resultados, né? Não tem outro jeito. Os melhores resultados, né? Os melhores resultados, porque se for resultado ruim também, aí não tem liderança, né? Mas aí que tá. Eu costumo dizer o seguinte, que liderança, né, muitas vezes, é um paradigma. Porque, infelizmente, a nossa cultura tradicional não é a do líder, é a do chefe. Né? A Aí é o liderança autoritarismo, né? É o cargo, né, Leopoldo? É o cargo. Eu costumo falar o seguinte, quando eu falo de gestão, e outro dia eu até escutei um palestrante falar uma coisa que eu gostei muito, tá? Existe a autoridade formal, que a gente confunde com chefia, né? O cara é autoritário e tal, mas a autoridade formal é necessária. Uma empresa que não tem organograma definido, ela tem uma propensão à disputa, porque as pessoas querem assumir os lugares. Sim, então, quando você define, você organiza e facilita essa relação. Aí a pessoa que assume uma função, ele pode optar, né? Ele pode praticar a cultura do chefe ou a do líder. Né? Sim, E lógico autoridade e autoritarismo, né? Que eu falo muito, né? E é lógico que o líder tem melhores resultados porque, né, aliás, não é por si só, pela equipe toda que está com ele, com aceitação espontânea, ele tem que ter um resultado melhor. E é isso que obriga a gente a ser líder hoje. Né? Na verdade, é o concorrente que está praticando que nos obriga a ser, né? Sim, Aí, ó, tem a Roberto tá aí, o Paulo, a Dora, boa noite a todo mundo. Roberto é maravilhoso, é um cara que me ajudou muito aí na minha caminhada. Legal, sou amigão dele também. Aí, tá vendo como é que esse mundo é um ovinho de codorna? Eu não sabia. Eu fui mentora da esposa dele, da Natália, que acabou de ganhar neném. Mas, o Leopoldo, essa questão aí da liderança, né? A gente também tem muito líderes informais. E aí a gente tem que perceber isso na organização, quem são os líderes informais,
Porque a gente, quando está num cargo aí, eu vou falar do cargo de chefia mesmo, né? Essa hierarquia que você citou aí, falou muito bem sobre o organograma. Eu, enquanto líder, com o cargo, com a função, eu tenho que dar uma olhada para a minha equipe. Falei, peraí, deixa eu ver quem que é o líder informal. E o líder informal não é só líder positivo. Quem que é o líder informal que também é negativo, que não está com a gente, né? E aí tentar resgatar, porque o maior papel enquanto gestores é justamente fazer com que a equipe entregue os resultados, mas as pessoas certas nos lugares certos, né? E aí você dá aquela olhada para a equipe, faz aquele mapeamento e fala, peraí, como é que está essa pessoa? Aí você tenta resgatar. Você resgata. Você fala, o que está acontecendo? Né? Perfeito. Porque às vezes a pessoa tá desmotivada por N motivos. Aí a gente pode falar aqui até o Natal. Quais são os motivos, né? Que a gente até comentou sobre a pirâmide de Maslow. Aonde que ele está naquela pirâmide de Maslow? Qual que é a necessidade dessa pessoa? Será que ele está desmotivado porque foi prometido algo quando ele entrou? Ou porque ele viu um colega, né, que está sendo promovido e ele faz entregas melhores? Por que que ele está desmotivado? E aí é papel do líder, cargo, fazer essa análise, esse mapeamento e buscar soluções práticas. E tem que ser rápido, entendeu? Não pode ficar demorando muito também, não. Porque senão a laranja contamina, aquela laranja, né, vamos dizer, podre, contamina as outras. Se for uma liderança informal muito negativa. Eu gosto de falar que o papel do líder é promover a melhor versão do seu subordinado. E quando você consegue isso, na verdade, você está promovendo a melhor versão da sua equipe, né? E aí tem que dar certo. Deu uma falhadinha. Alô? Tá falhando. Deve ser aí, porque o meu aqui tá com a imagem boa. Voltou. Mudei a internet, que agora a gente também tem que lidar com isso, né? O home office, dormir no serviço, lidar com o gato, o menino passando. Agora faz hora isso. Extra. A gente só faz hora extra o tempo todo, né? Porque não são mais 8 horas, né? A gente fica 24 horas por conta. A gente literalmente está dormindo no trabalho, a verdade é essa. Ô, Ale, mas vamos fazer um negócio. Eu queria entrar na nossa proposta de tema hoje, tá? E aí eu queria te fazer uma pergunta. O que é gestão humanizada? A gestão humanizada, eu vou começar a falar o que não é. É o chefe bonzinho, tá? Todo mundo acha que gestão humanizada é aquele chefe que concorda com tudo, que diz sim para tudo, e não é isso. A liderança humanizada é aquele líder que tem a conexão com o outro, que consegue perceber o outro, que consegue perceber a emoção do outro e faz com que, como você mesmo disse, entregue a melhor versão. A liderança humanizada, ela lida com o ser humano. E aí tem várias características de um líder humanizado. Como é que é? Tem hora para tudo, né? Tem hora para tudo. Aqui, ó, o Roberto fez uma pergunta, Leopoldo. Você está conseguindo ver aí? Peraí, deixa eu ler. O Roberto, na verdade eu falei que era amigo do Roberto, mas é porque tem outro Roberto aí que é meu amigo, né? Esse é só seu. Mas esse aí também é amigão, você vai ver, cara bacana. Mas não tem problema não. Vamos lá. Qual a frequência vocês indicam fazer um mapeamento? De quanto em quanto tempo? Claro que devemos observar diariamente, mas para termos um padrão de tempo. Legal a pergunta dele. O Roberto é bacana demais. Ele me faz repensar muito em muitas questões. Esse mapeamento de perfil, ele é constante, ele é diário, né? E aí a gente toma ações rápidas. Agora, tem programas, né? Programas de você fazer o mapeamento com plano de desenvolvimento individual, tem avaliações 90 graus, 180, 360. Eu gosto muito de fazer um mapeamento de perfil
né, fazer essa análise bimestralmente, porque aí dá tempo de você agir, né? Agora, se for uma coisa que está muito, muito em evidência, você não vai esperar 2 meses. Imagina, você fez o seu mapeamento, a sua avaliação ontem, aí você descobriu alguma coisa hoje. Você vai esperar 59 dias para poder resolver, desenvolver e agir e determinar o que for necessário? Então, assim... Não dá. Não dá. Então, Eu tem vejo duas mapeamento. vertentes. Eu vejo o mapeamento da seguinte forma, né? Eu sou analista comportamental ADV da Enermétricas. E o que acontece? Eu brinco com o pessoal da Enermétricas que, na verdade, eles são uma bola de cristal, né? Porque a gente nunca achava a bola de cristal. E aí o consultor, pela bagagem, pelo tempo de experiência, o profissional consultor, o profissional de RH também, Sim. né? Porque está ali na área fazendo isso, ele acaba desenvolvendo um feeling que faz com que ele perceba as pessoas. Mas a análise comportamental que a gente tem hoje, as ferramentas que a gente tem hoje, Sim. existem várias E tem várias. Te dá uma radiografia da pessoa e você consegue enxergar. E o legal não sei, acho que foi o Steve Jobs que falou que tudo que você pode mensurar, não tenho certeza a fonte, mas tudo que você pode mensurar, você pode melhorar, né? Então, o legal é que quando você mensura os índices da pessoa, né, nos níveis, nas características dela, você consegue determinar metas, desenvolver ações para que ela evolua naquilo que ela tem de mais fraco. E aí você faz uma nova análise para confirmar se houve ou não evolução. Quer dizer, é fantástico. Ficou mais fácil, né? É bola de cristal mesmo. Fatos e dados, né? Diante de fatos e dados não se tem argumento. E às vezes, Leopoldo, a pessoa ela não tem consciência de que está errando, né? Não. Aí eu falo muito dos níveis de maturidade também, que o líder tem que ter perante a sua equipe. Como é que é? Maturidade 1, maturidade 2, 3 ou 4? 1 é aquela que você faz o comando, o outro você dá autonomia, o outro você treina porque ele quer, mas ele ainda não sabe fazer. Então, qual que é o nível de maturidade? E aí, essas ferramentas, né, de mapeamento de perfil, eu trabalho muito com o Profiler, que é da Solids. Já fiz eu também. trabalho. Profiler é sensacional. Parece que aquilo ali, eu não sei, aquilo ali não é desse mundo, não. De verdade. As duas ferramentas, elas andam em paralelo. Tá? É legal porque é uma radiografia da pessoa. Eu conheço o Profiler também. Já fiz o curso do Profiler. Então, assim, você consegue enxergar a pessoa no comportamental dela. E isso facilita demais. E ela se enxergar também, né, Leopoldo? Isso também, para mim e para você. Mas eu acho bacana, eu já vi muita gente vendendo essas análises comportamental para a pessoa. Tá? Mas ela é muito poderosa quando o líder enxerga todas as pessoas e consegue fazer as junções. Eu tive um problema numa equipe que eu desenvolvi, que eu montei, porque eu acredito, e a Enermétricas tem essa pesquisa, tá? 130 mil pessoas foram analisadas e descobriram que quando você faz aquilo que você é bom, você tem o dobro da performance com a metade do trabalho. Então, esse negócio de falar que nós temos que ser igual, que todo mundo tem que fazer diversidade. Isso é uma balela. Porque eu tenho que perceber qual é a característica positiva de cada um e formar equipe, Eu tinha uma pessoa que era ótima para abrir porta e tinha outra que era técnica, mas não abria porta. Os dois juntos se casavam. E era fantástico. Agora, se eu obrigasse o que abre porta a ser técnico, ele não ia conseguir fazer. E se eu obrigasse o outro a abrir porta para poder vender, ele também não ia conseguir fazer. Então, o ideal é somar as competências. E quando a gente sabe quais são as competências, fica fácil. Aí aquele tabuleiro de xadrez, né? Você dá aquela olhada assim, fala, então tá, essa pessoa, essa peça vai ficar aqui, essa peça vai ficar aqui, e o que falta em mim eu encontro no outro, e o ponto forte, né? Onde que tem um ponto forte, onde tem um ponto fraco na questão do analítico, do detalhista, ou precisa de uma pessoa com um tom de comando, dependendo do projeto. Isso tudo
interfere. E aí a liderança tem que ter esse olhar, esse overview. Não tem como. Não tem como. E aí, Leopoldo, o mapeamento de perfil ele é situacional. Claro que tem a sua essência, né? Tem a essência da pessoa, mas tem questões que você precisa que você tem a possibilidade de melhorar, de melhoria contínua. Às vezes você está com tônus vital baixo, né? Por que você está com tônus vital? A pergunta o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? Aí a gente entra muito até na gestão humanizada. Falei, vem cá, o que está acontecendo? Seu rendimento caiu, olha aqui. E aí naquele feedback que a pessoa já vai passar e falar, ai meu Deus, o que eu fiz errado? É um feedback construtivo mesmo. A gente tem pegar aquele fato e falar, olha, tá vendo aqui, ó, no bimestre passado você fez entrega de 100 chamados sem nenhum erro, ou com 2 erros de execução. Agora você fez 50 ou 70 chamadas e aumentou em 4. Percentuais, né? Aí tem que tomar um cuidado também para não ser quantitativo. Isso aí você vai saber falar melhor que eu. Eu gosto muito de trabalhar com percentual. Rendeu mais, rendeu menos em X%, o que está acontecendo? Aí você faz aquela análise. Né? Diminuiu a carga horária, muita coisa pode ter acontecido, não sei. Na gestão da qualidade, quando a gente fala de não conformidade, e não é erro, tá? Não conformidade é aquilo que está diferente do combinado, que pode ser para mais ou para menos. A gente toma o cuidado, né? Os bons tomam o cuidado de não personalizar o problema. Então não é fulano não fez, a coisa não foi feita conforme determinado no procedimento tal. É lógico que a gente chega na pessoa. Mas aí eu prego o seguinte, que eu acho que a gente tinha que deixar a culpa de lado e olhar para a responsabilidade, porque a culpa te afasta do problema, porque ninguém quer ser culpado de nada, mas a responsabilidade traz o problema porque você tem que resolvê-lo, né? E resolver é sempre melhor do que não resolver. Quem não resolve tem um problema a mais, quem resolve tem um problema a menos. Então eu não estou preocupado com encontrar culpa, eu não estou preocupado em encontrar a pessoa que fez a coisa. Eu quero saber por que não deu certo e o que nós vamos fazer para que dê certo. E o líder entra nessa hora, porque ele assume a responsabilidade da coisa e favorece a solução. Né? Ele, às vezes, tira a solução do liderado. E aí eu falo muito que a gente costuma ser duro com os processos e suave com as pessoas. O mundo está pedindo ser suave. E isso, de novo, a gente já remete de novo à gestão humanizada. É ser suave com as pessoas, mas ser firme com os processos. Entendeu? Porque senão vira o início da live. Ser líder humanizado não é ser chefe bonzinho. Não é isso. Não é isso. Eu tive uma passagem uma vez, que o CEO da empresa, que destruiu a equipe, ele me chamou, eu falei, porque você é muito bonzinho. Eu falei, peraí. Chamei um dos vendedores, falei assim, vem cá, nós já discutimos. Tem certeza? Tenho. E aí, você estava certo. E aí, resolveu? Não, foi ótimo, resolvemos e tal, não sei o quê. Aí, obrigado. Aí eu olhei para o CEO e falei assim, meu amigo, para te explicar uma coisa, eu não sou bonzinho, eu sou bom. E porque eu sou bom, tem hora que eu chamo atenção e tem hora que eu não chamo. Só que eu não vou chamar atenção na sua frente porque você gosta de bater. Eu vou chamar atenção escondido. Ninguém vai me ver chamando atenção, agora vai me ver elogiando. Entendeu? Então o problema não é ser bom. Eu não sou bonzinho. Eu sou bom. Eu tento fazer o que é correto e justo. Mas é respeitoso, né? Lógico. Respeitoso. Isso aí. Pode concluir, desculpa. Olha, porque eu lembrei que teve um tempo atrás que um técnico, um professor de educação física foi demitido do colégio porque ele praticava o assédio moral, que hoje é crime. Né? O assédio moral mina a capacidade da pessoa, ele não acrescenta. Sim. E aí o cara usou o Bernardinho como exemplo. Mas o Bernardinho grita, mas o Bernardinho é isso. Só que o Bernardinho respeita as pessoas. O Bernardinho não humilha ninguém. E ele sabe a hora de fazer e a hora de não fazer. Então, assim, o cara foi infeliz no exemplo, né? Porque o Bernardinho, ao contrário, é humanizado.
né? Ele faz a coisa dar certa, mas ele é enfático, ele sabe a hora de cobrar, sabe a hora de bater palma. É igual aquela historinha da morde e assopra, né? Tem hora que você tem que morder e tem hora que você tem que assoprar. Como é que você vai chamar uma atenção? O cara, às vezes, ele cometeu um erro, uma não conformidade, e ele, por si só, já está arrasado. Porque os bons profissionais, eles se cobram muito também. Ele, por si só, já tá destruído. Aí, como é que você faz com isso? Você vai lá e vai dar outra porrada? Não pode. Deixa a poeira sentar, entendeu? Espera um pouquinho, dá um respiro para a pessoa digerir até o que aconteceu, para a conversa até ser mais efetiva. Ser uma conversa mais madura. Porque dependendo da hora que você conversa, a pessoa não absorve absolutamente nada. Nada. Não, se não quiser... O que eu estou entendendo que você está falando é que o contexto tem que ser levado em consideração para que você promova a melhor solução da coisa. Claro. Né? Então não é chegar batendo. Tem hora que você tem que entender o cenário. Acolher. Tem que acolher, fortalecer, e aí você fala assim, vem cá, agora vamos resolver o problema. Agora vamos resolver, isso. Porque acontece muito isso, sabe, Leopoldo? A gente que já teve equipes grandes, a gente sabe que os bons profissionais, principalmente os bons, aqueles engajados, né, efetivamente comprometidos, quando eles erram, quando eles cometem algum tipo de não conformidade, eles sofrem muito. Eles sofrem muito. E o papel do líder não é bater, treinar, ajustar a roda, entendeu? Olha, a engrenagem, esse parafuso aqui tem que dar uma apertadinha, aconteceu isso. Né? É o que eu acredito, é o que eu realmente acredito. Eu participei de uma equipe uma vez que me elegeram o líder, eu era o líder, tinham que fazer um trabalho. E tinha uma pessoa que era o anti-líder, estava o tempo todo disputando comigo. E eu me lembro que a gente estava, era trabalho de escola, e a gente estava na minha casa, e como tinha que se fazer uma monografia, a gente tinha que desenvolver o trabalho numa empresa. E aí, eu estava na minha casa, eu falei assim, eu vou mostrar o material que eu já aplico nas minhas consultorias, para a gente ver o que vai fazer, para fazer um planejamento. E eu acho que cada um das próximas reuniões deva trazer o que tem de material para a gente escolher o que vai fazer, ou o meu, ou do outro, ou uma união de todos. E aí essa pessoa ficava assim, mas tem que ser mais prático. Mas tem que nada, gente. Não, escuta, tem que ser. Eu falei assim, calma, eu estou te mostrando o material. É lógico que tem prática nisso, é lógico que a gente desenvolve prática. Aí passava mais uma transparência, naquela época era transparência, tá? Era retroprojetor. A gente é da época do talão de cheque, Leopoldo. Não era PowerPoint, não. E aí, passei mais uma, mesma coisa. Passei mais uma, mesma coisa. Passei mais uma, aí chegou num ponto, todo mundo querendo fazer. Né? E aí chegou num ponto que eu parei, e aí eu falei com você, vem cá, nós estamos tentando andar e você não está deixando. Só que o grupo vai andar. Entendeu? Ou você entra... Quer ir com a gente? Ou você entra no grupo, ou nós vamos te deixar para trás, porque nós não vamos ficar travados com isso. Mas porque tem uma fulana lá onde eu trabalho que tem umas... Eu falei, legal, cara, na próxima reunião você traz a fulana, mas fala para ela que é de graça, porque nós somos alunos, nós não somos profissionais, nós estamos fazendo um curso, né? E aí, se ela estiver disposta, nós vamos agregar o valor, né, o trabalho que ela puder trazer. Mas agora nós vamos fazer isso acontecer. E aí a pessoa tomou um susto. Na outra reunião, ela simplesmente parou de criar caso, começou a participar e foi o melhor trabalho daquele ano. Então, assim, tem hora para falar assim, opa, dá uma chacoalhada e tal, lógico. Aí é liderança situacional. Os coraçãozinhos estão bem subindo aí, muita gente entrando. Boa noite, quem entrou, Márcia, Ana, obrigada aí. A liderança situacional é exatamente isso. Que horas que você tem que determinar, que horas que você tem que treinar, que horas que você tem que dar autonomia e acreditar. Porque, por exemplo, essa geração nova, né, essa geração Y, essa geração Z que está entrando no mercado agora, eles gostam de desafio. Mas você não pode soltar o desafio sem primeiro ensinar qual que é o processo, qual que é o caminho. Porque senão ele faz aquilo, né, são pessoas muito corajosas, mas elas às vezes estão indo para o caminho errado. Então, você dá uma autonomia
E aí você vai medindo, sabe? Água com fubá? Tá dando. Sim. E aí a Você sabe, delegação entra muito, né? No lugar não de largar, é delegar e acompanhar. é, não, depende. Tem uma teoria que chama liderança situacional, você conhece? Que fala que, Conheço? pois é, se dependendo como é que é? Deixa eu ver se eu lembro. Me corrija se eu estiver errado. Dependendo da capacidade, da Da vontade, maturidade maturidade e, e vontade. e vontade da pessoa, se for grande, você delega e cobra resultado. Diminuir Isso. um pouco disso, a liderança livre, liderança democrática, que você negocia e o consenso E aquela que prevalece. determina. Diminuir um pouco liderança paternalista, que ensina, que mostra o caminho, mas é ele que manda. E liderança autoritária, quando o cara tá falho, tá fraco, não desse. Eu gostei, porque teve um dia que eu comentei isso com um amigo meu, e é o melhor exemplo de todos. Porque quando a gente fala isso, a gente pensa em 4 pessoas diferentes. Aí você, ô Leopoldo, eu enxerguei isso que você está falando com meu filho. Porque quando ele não sabia andar de bicicleta, eu tinha que ficar do lado segurando a bicicleta e vigiando ele, para ele não Sim. cair. Ele melhorou um pouco, eu coloquei rodinha e deixei ele andar sozinho. Ele melhorou um pouco, eu tirei a rodinha e eu falava para ele aonde ele podia ir. Ele É ia só até isso. lá. É Hoje, exatamente ele está isso. na rua andando, eu não sei aonde ele está e eu sei que ele está de bicicleta. Então, são os 4 níveis na mesma pessoa. E o empregado passa por isso. Quando ele chega, você tem que É. ficar de olho. Quando você está ensinando o seu filho a atravessar a rua, o que você faz? Você vai Segura na soltar? mão. Você vai Segura na soltar? mão. Segura na mão, aí você determina. Fala, ó, calma aí. É por Pega aí. firme, É por aí. entendeu? E É. aperta aquela mão, sabe? Mas, Aí mas não depois é você chefe, fala, né? ó, Mas não é chefe, né? não Eu é costumo chefe, falar que a diferença do líder autoritário para o chefe, autoritário para o chefe, é só uma. O líder, ele sempre está com foco no outro. Ele sempre quer a melhor versão. E o chefe está com foco no umbigo dele. É para mim, não é para é, ele. Né? é. Mas o cara é autoritário, o cara está lá de olho. É por aí. E aí, eu tive um exemplo que aconteceu comigo, assim, foi até um dos impulsos, um dos gatilhos para eu dar uma virada na minha carreira, assim, e eu parti muito para esse foco de gestão humanizada. Eu Legal. tive um chefe Tive. muito focado em resultado, muito focado, ele tinha os talentos dele, com certeza, ele realmente entregava número, mas ele era número. Ele via a pessoa como um crachá, sabe? Entendi. Então, teve uma situação que eu errei numa entrega, mas a correção, Leopoldo, ela foi muito dura. Foi dura e Ah, desnecessária. E eu, aí depois eu fui descobrir que nem era comigo a questão em si. Sabe aquele dia que a pessoa tá cheia de problema e desconta em alguém? Eu estava passando, né? Eu fiz uma entrega e sobrou para mim. Mas foi tão duro, porque me expôs diante da minha equipe. Eu tinha uma equipe de 12 pessoas. Ale, eu já tive, Eu eu tive nunca 2. esqueci isso na minha vida. Nunca. E nem acho que nem vou esquecer. Ale, eu tive 2 chefes. Eu tive alguns que eu não gostava e tal, mas eram mais, né, eram camuflados. Mas eu tive 2 que me levaram para o hospital. Assédio moral. É engraçado, porque um deles, eu lembro que eu fiz uma palestra, eu fiz um treinamento com a turma, e todo mundo gostou. Todo mundo rindo. Um dos participantes falou, cara, fulano estava com, né, o semblante dele estava feliz, ele estava gostando. Você acredita que depois do evento, depois desse negócio, o cara foi lá e ele não me bateu fisicamente, mas o cara gritou, xingou, fez de tudo Nossa, é para baixar muito minha bola. terrível. Era para baixar minha bola. É. Entendeu? E teve um outro que, assim, nós fizemos uma reunião e foi sucesso. Nós demos uma virada no negócio. Nós estávamos com um problema grande e demos uma virada. Chegamos na sala no dia seguinte, ao invés do cara dividir com todo mundo o mérito, porque era mérito de todo mundo, era Uma hora de equipe, fortalecer. né? Uma equipe. Ele
ele saiu batendo. Aí eu fui até ele, né? Porque eu estava num nível mais alto, eu tinha uma liberdade com ele. Eu disse, meu caro, o que você está fazendo? Você perdeu uma grande oportunidade de fortalecer sua equipe. Sabe qual foi a resposta dele? Eu aprendi que é na pancada que a gente Ai, aprende. manda Isso quem é pode, bom. obedece quem tem juiz, Aqui, ó, não, chicote. eu falei com ele, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. Você vai rir daqui a Que pouquinho que ano eu que vou te ele contar um negócio que estava? você não vai acreditar. Você não Que vai século acreditar. que ele estava? Aqui, não, escuta, você não vai acreditar no final dessa história. Aí o cara, eu virei para o cara, meu amigo, o que você está fazendo não é pressão. Pressão é meta ousada, pressão é concorrência, pressão é volume de serviço. O que você está fazendo chama assédio moral. E aí é lógico que eu não continuei nesse trabalho. Eu fui demitido dele. Tá? Eu saí, porque eu era o cara que estava conquistando todo mundo e ele estava se queimando. Então ele me mandou embora. Você sabe o que esse cara passou num workshop de motivação para os funcionários que ficaram? Ele levou a Nossa galera Senhora. para um hotel fazenda e passou tropa de elite 1 e 2. Nossa Senhora, gente. Pede para sair. Pede para sair. Sabia? Eu até pus um post no meu Instagram sobre isso. Eu pus exatamente essa frase, pede para sair. Sabe por quê, Leopoldo? As pessoas, elas se demitem, 80%, eu não sei como é que está isso hoje, mas até 2 anos atrás, 1 ano atrás, 80% se demitia do líder. Mas lógico. E aí, você, líder, aí eu vou deixar a reflexão para o líder. E você, líder, você quer ser promovido ou você quer demitido? Você vai ou não se encontrar nesse caminho da gestão humanizada? O que é gestão humanizada? É você respeitar, ter empatia, ser acessível, ser adaptável, ser flexível, ter inteligência emocional. Isso tudo é liderança humanizada. Eu estou achando que você já respondeu a pergunta que eu ia fazer. Quais são as competências fundamentais do líder? É isso aí. Empatia, comunicação assertiva, adaptabilidade, acessibilidade, inteligência emocional. Por aí. E aí, esse olhar para a equipe, sabe? Colaborativo mesmo, integrativo, inspirador. Isso é ser líder humanizado. É a pessoa ter vontade de sair e falar, uau, hoje eu vou entregar o meu melhor. Isso é um funcionário engajado, ele tem um vínculo emocional, não é um vínculo de uma assinatura. Ele tem um vínculo... Ele se conecta com o propósito. O propósito do colaborador aquela liderança tão inspiradora que isso é automaticamente passado por osmose. A equipe é a cara do líder. A empresa é a cara do chefe, a empresa é a cara do dono e a equipe é a cara do líder. Então, como é que está a sua equipe? Pois é. Como é que está a sua equipe? A minha equipe? Não, aí é a pergunta que as pessoas têm que se fazer. Olhar para o espelho e falar assim, peraí, não está tendo entrega? Porque o líder, numa falta de entrega, ele tem que olhar primeiro para si. Né? Ele tem que olhar para si e falar, peraí, por que eu não estou entregando efetivamente? Será que eu estou colocando pessoas nos lugares errados? Será que essa pessoa tem algum problema pessoal? É aquela coisa assim, não existe mais... Leopoldo, eu acredito em entregas, produtividade, sabe? Olha, você vai dar o seu melhor, principalmente agora nesse formato híbrido, né, que está acontecendo muito. Então, entregas. Não sei se você vai concordar, mas eu chamo isso de comprometimento com a causa. Comprometimento, é o propósito que se conecta. Isso, é isso. O meu propósito é o propósito da empresa. É por aí, por aí. E aí uma equipe são ferramentas. Eu falo que uma equipe é como se fosse uma grande marcenaria, né? Tem serrote, martelo, prego, blá, 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 blá. Quem é você? Porque tem hora que você vai precisar do prego, tem hora que você vai precisar do martelo, tem hora que você vai precisar do serrote. E a diversidade, ela é linda. Nós temos um ditado na gestão que a gente fala que não existe corrente mais forte do que o seu elo mais fraco. Não é? O que significa isso? Eu tenho uma corrente com elos que suportam 10 quilos, mas tem um que suporta 10 gramas. Ela vai arrebentar nas 10 gramas. Então, eu tenho que olhar, não é para o PHD, não é para o Super Mega Max Plus, eu tenho que olhar para o cara de 10 gramas, porque eu tenho que fazê-lo se fortalecer para que eu possa usar o resto da corrente, porque se depois que ela arrebentar já era. Entendeu? Então, é focar na corrente.
É focar na condição de cada um para promover a melhor versão de cada um. Eu falo muito que uma empresa, ela não é da velocidade do setor mais rápido. A empresa, ela é da velocidade do mais lento. É o gargalo. Não adianta é o gargalo. Não adianta, por exemplo, você vender, né, ter uma peça de marketing linda e é independente do segmento. Independente do segmento, Leopoldo. Pode ser prestação de serviço, pode ser produto mesmo. Se não consegue fazer as entregas, a sua empresa é da velocidade do seu setor mais lento. E às vezes é falta de comprometimento com a organização. Né? E aí, o que está acontecendo, né? Eu tive uma situação. O CIO, o CFO, o diretor que vai ver isso ou o líder que está que tá lá junto com o pessoal da linha de frente? Eu tive uma situação que os vendedores, eles falavam assim, aqui a gente vende avião caindo, depois vê como é que faz para entregar. Como é que entrega? Cara, mas você está jogando a batata quente. Aí aí você põe um macaquinho no ombro do outro. Você já ouviu esse tempo? Você põe um macaquinho no ombro do outro. E depois o pior é que culpa o outro porque ele não conseguiu entregar. Eu vendi, ele é que não entregou. Só que o cara vendeu o que não dava para entregar. Ô, Leopoldo, isso acontece tanto. Empresas, você sabe disso, você tá cabeludo de saber que você não tá careca, né? Mas essas ilhas, né? Essas ilhas que existem, parece que é o barco afundando e o buraco tá lá na outra ponta e o problema não é meu. É seu sim, o problema é de todo mundo. De todo mundo. É de todo mundo. Eu tenho um post que eu coloquei dessa forma, assim, ou você está dentro ou nós estamos fora. Por quê? Porque a concorrência está toda unida. Entendeu? Porque os caras lá fazem juntos e aqui não. Aqui nós estamos disputando, brigando. Está errado. É errado. E aí os líderes têm que ter esse olhar, né? Fala, vamos lá. Aí começa a equipe, né, entre os pares. Fala, vamos lá, vamos ser colaborativos entre a gente. Aconteceu isso. Ok, vendi, não tinha o produto, e aí, como é que a gente vai resolver? Também não fica trazendo só problema não, né? Olha, tá acontecendo isso, mas o que você acha disso? Tem uma frase aí, né, na sequência. É problema com solução, ou possíveis soluções e construir junto. Você sabe que tem uma frase que eu acho que ela é meia certa, né? O pessoal fala assim, não me traga problemas, me traga soluções. Chefe é bonito. Eu acho que ela é meia certa porque a gente tem que estimular o cara a pensar e a resolver. Mas ela é meia certa porque ela te falta um complemento, que é, se você não tiver a solução, me traga o problema, porque alguém tem que resolver. O cliente não pode. E aí o líder, ele pega para si. O chefe bate. O chefe bate e o cara tem medo de apanhar e não leva. E não leva. Ô, Leopoldo, eu dava muita palestra de mercado para jovens aprendizes, né? Essa coisa do profissional, pessoas que estão iniciando mesmo. E uma das coisas que eu sempre falava nos meus workshops, nas minhas palestras, falei, gente, vocês que estão aprendendo, né, que vocês estão começando, todo mundo erra. Eu erro, você erra, todo mundo erra. E só não erra quem tá morto, entendeu? Graças a Deus a gente tá errando, e aí erra, mas erra rápido, entendeu? Erra e ajusta. Erra e ajusta. GPS, correção de rota. E eu falava muito isso com jovens aprendizes. Falei, gente, vocês vão errar, com certeza, mas não fica com medo de levar o erro, porque aí dá tempo de corrigir. O meu lema é, se for legal e moral, por que não? Vai lá e faz. Você tem justificativa, vai lá e faz. Entendeu? Errou, a gente conserta. Eu tive eu criei cavalo há muito tempo. Tá? E aí, legal, hein? E aí eu contratei um peão que cara, acertei na Mega Sena, né? O cara veio de jeans, botina, boné do jumento pego, então foi, cara, acertei. Peraí, só um pouquinho. Eu errei, porque eu virei para ele e disse, toma a chave, cuida, tchau, e fui embora. Sabe o que ele fez? Ele não estava nem preparado, né? Não, ele era muito bom para amansar cavalo, para preparar o cavalo. E o resto? Fazer o que a gente chama de repassar o cavalo. Mas ele não sabia dar alimento. Porque lá no Aras que ele trabalhou,
Ele era o cara que andava, ele não era o cara que cuidava. E aí, o cara querendo me agradar, encheu o coxo do cavalo 2 vezes e não deixou o cavalo andar, deu cólica. E como ele estava acostumado a tomar pancada, ele me escondeu, Não porque ele tentou resolver. E ele não conseguiu resolver, a coisa ficou tão grave que eu chamei o veterinário, mas já era tarde. O cavalo morreu. Nossa. Entendeu? Esse cavalo tirou 2º lugar no campeonato de marcha. Cavalo bom. Nossa, que tristeza, hein? Se eu fosse chefe, eu batia no cara. Mas eu percebi que o erro foi meu. Eu não treinei, eu não falei para ele como é que tinha que ser feito. Sim. E aí eu chamei e falei assim, meu amigo, o que aconteceu? Ah, porque eu queria que ele engordasse, que ele ficasse mais bonito e tal. E aí eu dei capim demais. Pois é, cara, você errou 2 vezes. Primeiro, você fez o que não sabia, você devia ter me falado que não sabia, mas eu errei, porque eu que tinha a obrigação de perguntar. E segundo, porque você não me ligou no começo. Você ficou com medo. Então, daqui para frente, meu amigo, me liga na hora que você perceber qualquer coisa. Eu não vou me obrigar com você. Eu vou tentar salvar, resolver o problema. E aí, daí ser acessível, né? É a acessibilidade que eu falei, uma das competências. Mas eu assumi a minha falha. Perdi muito, mas eu assumi a minha falha, porque não foi culpa dele. Ele agiu com boa fé, ele agiu querendo acertar. Eu pago pelo erro dele. Agora, se está agindo de má fé, a conversa é outra, né? Sim, aí não tem aí o líder tem que estar de olho nisso também. Tem questões aí, Rodolfo, né, do que se fazer para ser um líder humanizado, o que as pessoas esperam. Né? As pessoas esperam acolhimento, as pessoas esperam reconhecimento, as pessoas esperam apoio, as pessoas esperam sensibilidade empática. Empatia não é resolver o problema do outro, sabe? Empatia é você se conectar com o outro, é você entender que ali tem uma dor. Ali tem uma dor. Eu dou um exemplo. Só para pontuar essa questão da empatia, Leopoldo, uma amiga, uma grandíssima, minha irmã do coração, a irmã que a vida me deu. Eu perdi meu pai e eu sempre conto esse caso, e eu fiquei numa bolha, cada um reage de um jeito com o luto. Eu fiquei numa bolha, ninguém tinha acesso a mim. E essa amiga, ela foi tentando, eu falava, não, eu quero ficar sozinha, quero ficar sozinha, quero ficar sozinha. Aí no 15º dia, ela teve uma sensibilidade empática, ela sabia que não ia resolver o meu problema, mas ela me ligou e falou assim, Olê, é o seguinte, você quer ficar sozinha? Mas eu vou ir ficar sozinha com você. E ela veio. E tudo que eu precisava, Leopoldo, era chorar. Colo, né? Era o que eu precisava. Então, a empatia é justamente você perceber que ali tem uma dor e falar, tá, peraí, deixa eu te ouvir. Mas deixa eu te ouvir de verdade, não é escutar, não, entrar no ouvido. Não é, a Bel até entrou aí, ó. A Bel é minha mentora, pessoa maravilhosa. Nossa senhora, ela também está no Foco em Resultados, ela está falando de empreendedorismo. Que legal, mais um. Eu não sei se eu posso dar um exemplo aí, Bel, mas eu vou dar. Ela contou uma vez que ela foi numa feira e aí tava, não sei se era o tomate que estava ruim, não lembro o que era. E aí ela encontrou com alguém no meio do caminho, e falou, né? Falou, nossa, o tomate estava ruim. A pessoa que ela encontrou começou a falar do problema dela, da feira dela, do tomate dela, entendeu? Então, essa relação, a empatia, não é você aconselhar só se a pessoa pedir. E às vezes nem é o momento de aconselhar. Tá. E também você não é ficar medindo o problema. O meu é maior que o seu. Ah, o meu tomate estava mais feio que o seu. E como é que a gente encaixa, entendeu? E como é que a gente encaixa isso na liderança humanizada? A relação empática. Ontem eu dei uma mentoria, Leopoldo, que eu fiquei sem dormir, porque a minha mentorada é líder, e ela falou assim, eu tô com uma questão que a minha líder não quer voltar a trabalhar. Ela não volta. Então, é uma líder que estava com outra líder, que estava influenciando a equipe para não voltar, porque essa líder está com os medos dela. E aí? E como é que vai lidar com esse medo dela? Porque, volto a dizer, não é ser chefe bonzinho.
Não, não, ser bom. Eu acho que é ser bom. Ser bom, e aí acolher essa pessoa, porque ela tem uma história de vida, mas ao mesmo tempo a empresa tem que andar. Qual que é o backup? Como é que vai ser? Qual que é o plano até a gente tentar resgatar essa pessoa? Porque as pessoas não são descartáveis. Não são Não, ao descartáveis. contrário. Ao contrário, né? Existem pesquisas que falam que quando você ajuda a pessoa a sair do buraco, a resolver o problema, isso é muito melhor do que mandar embora. Até porque quando você manda embora, você criou um problema maior, porque as pessoas É, que estavam em volta dela e que gostavam dela vão se sensibilizar negativamente por ela, porque ela foi mandada embora. é, Então, é benéfico investir no ser humano, é benéfico você trazê-lo para dentro e resolver o problema, que é isso que você está falando. é. E aí a gente também tem que tomar um cuidado, aí liderança, a liderança humanizada ela é muito ampla. Porque se você também ficar poupando os maus, Leopoldo, você ofende os bons. Tem uma frase assim. É, Então a gente volta lá no início da live, 7:01, 20 horas e 1 minuto que a gente falou. Quem são os líderes negativos? Porque tem pessoa que você tem que promover para o mercado. Falar, ó, toma, tudo de bom para você, tentei te resgatar, fiz a minha parte, entendeu? Dei feedback, ensinei, orientei, treinei. olha, eu tive um chefe, que um dia falou uma frase muito louca. Ele virou para mim e disse que o bom funcionário tem que ter uma comissão menor do que o mau funcionário. Eu Não é? olhei para ele e falei, me Aí, vamos explica isso. pensar, né? Explica, não entendi. Aí a resposta dele: o bom trabalha muito. Se a comissão for boa, ele vai levar mais dinheiro para casa do que ele precisa. E o mal trabalha pouco. E se ele não tiver uma comissão boa, ele vai morrer de fome. Aí eu olhei para o cara e falei, meu amigo, desculpa, mas não é assim que funciona. Ele, como é que funciona? Pessoal, o negócio é o seguinte, para o bom, eu vou dar um prêmio, porque eu vou Sim, motivar os outros com o prêmio para serem como ele. E para o ruim, não briga não. Né? Vou contar um segredo aqui, acho que o pessoal não vai querer. Não briga não. Você chama o cara, faz uma cartinha de recomendação, elogia ele, fala que a empresa está indo mal e manda ele para o concorrente. Entendeu? manda para o mercado. Isso aí também, porque a gente acha que a liderança humanizada é tudo, né? São flores, um mundo cor-de-rosa. Não Não, é. tem hora que É você tem que você mandar o cara trabalhar embora. pacote de benefícios. Falar, então vamos lá. Não ser aquele benefício rígido, sabe? A pessoa ter uma carreira, ela ter uma possibilidade de almejar um outro lugar. Ser transparente. Ter transparência na relação. Benefício, É, pacote de benefício, Leopoldo, vamos lá. Eu tenho uma filha. O que você acha que nesse momento, inclusive de pandemia, que é mais importante para mim, de benefício? Nesse momento de pandemia. Plano de o saúde. plano de saúde, lógico. É. Plano de Hoje em dia, saúde. Entendeu? Apesar, esse exemplo até não sei se foi o melhor não, porque tá todo mundo, né, nessa não, mas pegada aí. Mas é um pacote de benefício flexível. Então tá, você teve filho? Vamos lá, o que é importante? Dá folga. Às vezes o cara tá tão pirado, Leopoldo, tá tão pirado, aconteceu alguma coisa tão desastrosa na vida dele ou na profissão. Fala, olha, tira a tarde de folga, volta amanhã. Volta vai amanhã. descansar, Vai descansar, dá um respiro para a pessoa. Isso é gestão humanizada. Isso é gestão humanizada. Então, Ali, assim, não é difícil. eu gosto muito da teoria de Maslow, a gente já até conversou. Porque mas o engraçado é que ela dá um caminho que é barato. Entendeu? Porque ela fala o seguinte, que os 3 primeiros níveis são de sobrevivência, é dinheiro. Isso. Para mim, quem dita o dinheiro é o mercado. O mercado é que fala quanto é que cada função ganha. Né? Você quer sair do mercado, seja o melhor. O melhor bota preço. Mas enquanto você é normal, o mercado está ditando. Mas é dinheiro para você comer e aí o empresário da cesta básica. É dinheiro para você ter saúde e moradia, dá plano de saúde. Né? E é dinheiro para você ter lazer. Aí você tem o SESC. Quer dizer, nós temos até facilidades para cumprir essas primeiras etapas, né? Porque a cesta básica você desconta no imposto, né? Você está dando um benefício, né? O SESC você já paga, né? Eu trabalhei no SESC, não sei se você sabia, eu fui gerente da unidade do SESC.
Mas não é, estou falando bobagem, não. E o plano de saúde, você também desconta. Então, para o empresário não é ruim fazer isso. Mas aí os caras que são chefes, eles não gostam de elogiar, porque eles têm medo de elogiar e o cara querer aumento, o cara querer ganhar mais. E aí, mas é o contrário que funciona, porque o elogio é de graça, e se o cara mereceu, ele tem que ter, e o autoestima, que é um respeito, é um tratamento, né, humanizado, isso é de graça, a gente não paga por isso, não. Isso é relacionamento. E isso promove o crescimento das pessoas. Só que aí os caras não promovem o crescimento das pessoas e ficam gastando, achando que estão economizando. Só que esse cara não produz. Esse cara atrapalha. Ou ele não produz ou ele sai, né? Aí é o turnover. Aí você gasta 6 meses para treinar outra pessoa. Aí o cachorro correndo atrás do rabo. Cachorro correndo atrás do rabo. Eu vou te falar que uma das características do chefe, para mim, é ser burro. Porque se o cara pensasse um pouquinho, ele virava líder. Nossa Senhora. Na lata, né? Mas não dá. A gente que entende disso, não dá para aceitar a chefia. Não dá para falar assim, cara, esse cara não dá. E essa geração não aceita não, Leopoldo. Essa geração não aceita. Não, mas tem muita gente pensando em fazer. E aí tem um desafio muito grande com essa nova remessa que está chegando no mercado, né? Por isso que até as experiências também, a gente tem que ter essa diversidade, esse olhar para a diversidade, porque tem aquele filme Um Senhor Estagiário, é sensacional, gente, é sensacional, porque o senhor estagiário, ele com toda a sutileza, com toda a sabedoria, com toda a experiência de vida dele, ele foi mudando o ponto de vista da líder, que é hoje a geração Y e a geração Z. Entende? Então a diversidade é muito linda. Ela é o que falta em mim, eu encontro no outro. Agora, você vai pôr numa equipe pessoas só executoras? É briga de galo esse negócio. Briga de galo e briga de ego. Ale, eu acho que o problema é sair da zona de conforto. Porque as pessoas estão acostumadas a mandar, autoridade naquele sentido de você manda quem pode, obedece quem tem juízo. E na liderança é mérito. É mérito, é meritocracia, gente. Só que aí você tem que merecer, e merecer é resultado, não é imposição. Né? Você quer ver um negócio? Pode falar. Isso funciona em tudo. Antigamente, para você domar um cavalo, era rodeio. Você monta, pula e o mais ignorante vence. Porque o cavalo é mais forte. Né? Hoje, eu já apliquei isso várias vezes, a doma racional, você conquista a confiança do cavalo e ele te deixa montar. Ele não pula. Ele não pula. E é a mesma coisa, porque, na verdade, é relacionamento entre seres que são sociáveis. O cavalo vive em manada. O cavalo, o começo da técnica é você acompanhar, aliás, um princípio da PNL, acompanhar para depois conduzir. Você entra no mundo dele, acompanha, e aí chega num ponto que ele para e fala assim, pô, esse cara está me acompanhando muito, eu tenho que conversar com ele. Ele te dá sinal, ele abaixa a cabeça com sinal de submissão e começa a mascar falando que ele quer conversar. Que legal, né? Você para e deixa ele vir. Quando ele vem, você passa a mão dele, acabou, você ganhou o cavalo. Mas fala isso para um peão chuco, para um chefe. Não, aqui, ó, olha o tamanho do meu braço, o negócio Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa fala, gente, é a que eu tô até pondo no meu artigo. Isso é coisa passada, assim, sabe? Eu acho que obedece quem não tem juízo. Eu conheci uns caras... Boa! Eu conheci um cara que era gerente de uma mineradora. Não era a Samarco, não. Era uma outra que quebrou um tempo atrás. E teve uma barragem que caiu e matou pouca gente, mas teve um acidente grave e tal. E ele estava lá. Ele saiu porque ele viu que isso ia acontecer. E os caras mandavam, e ele falou assim, não faço, tchau, foi embora. E foi embora e a catástrofe aconteceu. A sorte dele foi ele não acatar. Tá vendo? Então, o líder, aí a gente está falando de liderança mesmo, ele toma para si. Fala, olha, não dá para fazer isso, eu estou vendo aqui. Porque muitas vezes, Leopoldo, às vezes quem está mais acima, não está percebendo, não está lá na ponta e vendo o problema em si. Né? Isso acontece muito. E aí, Leopoldo, uma coisa que eu falo quem é você na fila do pão?
sabe? Quem é você na fila do pão? Porque isso fala a pessoa que você é. Você é aquela pessoa que chega e tá esbaforido, acha que seu tempo, que seu dia tem menos de 24 horas que o outro. Peraí. O dia tem 24 horas para todo mundo. Quem é você na fila do pão? Isso fala muito sobre você nas relações pessoais, nas relações profissionais. Legal, por aí. Você tá com pressa, mas tem uma fila, respeita. Porque o seu tempo, o dia tem 24 horas, igual o dia de todo mundo. Se você tá com pressa, mas chegou uma pessoa que por lei, não é só pela questão humana não, tem um motivo para aquilo, que tem preferência, e aí? Por que você acha que você pode passar na frente, sabe? Eu falo muito isso, quem é você na fila do pão? É por aí. Isso dita muito sobre você. Entendi. É legal essa colocação. A gente tem que se ver, se enxergar e enxergar o outro. E aí a gente consegue começar a casar as coisas. Né? Porque tem gente que acha que norma foi feita para ser seguida. E não foi. Norma foi feita para facilitar o convívio entre as pessoas. É uma instrução, né? É uma instrução. Se ela for boa, ela deve ser seguida. Se ela for ruim, ela tem que ser revisada. Tanto é que todo o sistema tem que passar por revisões, porque a gente pode e deve melhorá-lo de acordo com as nossas necessidades. Então não tem, o manda quem pode, obedece quem tem juízo, ele é uma fraqueza para mim. É o caminho mais fácil. É o caminho mais curto, mas é um caminho que daqui a pouco ele fica longo, né? É porque você trabalha com tudo novo. Agora eu estou falando assim, efetivamente, a gestão humanizada ela é importante porque ele tem um ser humano, só para a gente ir fechando. Porque tem um ser humano do outro lado, porque tem uma pessoa. Hoje, esse mundo ele é redondinho, Leopoldo, ele dá voltas completas. Boa. Ele é redondinho. E aí, então assim, ter essa conexão com o outro mesmo, ser educado, ser responsivo, ser acessível, ser flexível, ter inteligência emocional, sabe? Isso é gestão humanizada. Né? Só pra gente ir fechando aí. Mas e aí... Já está acabando nosso tempo. Não, e parece que tem 1 minuto, né? Na verdade, eles não colocaram ainda não, mas de repente eles colocam assim, tá acabando, 1 minuto e começa a contar. Acabou. Essa live se autodestruirá em 3, 2, 1. Tchau. Né? Vamos fazer assim, chute. É um assunto muito amplo, muito gostoso, né? E aí, o que eu estava concluindo, o que eu estava falando é o seguinte, a gente chega nesse mundo sem nada e vai embora com uma roupa, né? A gente já sai no lucro, mas a gente só leva aquela roupa. Que a gente não escolhe, né? Que a gente não escolhe, boa. Então, assim, quem que você foi nesse intervalo? Qual que é o seu repertório? Qual o impacto você deixou na vida do outro? Qual que é o impacto que você deixou na vida do outro? Entendeu? Qual que foi o legado? Como que você vai ser lembrado? Você vai ser lembrado pelo seu Excel maravilhoso ou você vai ser lembrado pela pessoa que você foi? Ale, eu dei uma guinada. Minha vida profissional agora, eu estou investindo mais em palestra e treinamento do que consultoria. E aí eu tenho acompanhado muitos mentores de palestrantes, né? E eles são unânimes. Você quer dar certo? Mude a vida do outro. Faça a diferença na vida do outro. E aí você vai dar certo. O caminho é esse, eu não vejo outro. Estamos aqui para servir. Tem uma coisa que eu falo sempre, ninguém estuda medicina para se autocurar e nem engenharia para construir a própria casa. Nós dependemos sim do outro, a minha felicidade está na do outro. Então, quando eu tenho pessoas trabalhando comigo e eu favoreço o trabalho delas e elas me devolvem, cara, tem que dar certo. Tem. Entendeu? É uma fórmula que funciona, tá, Leopoldo? Claro que tem algumas variáveis, né? Que a gente sabe, aí, principalmente nesse momento de pandemia, mas é uma fórmula que funciona. É uma fórmula que funciona. Você motivar, engajar, promover a felicidade, promover um clima, né? Um bom clima organizacional. E isso volta como
uma produtividade, né? Pessoas felizes produzem mais. É isso. Tudo. Motivação é tudo. Eu não vou ficar falando aqui que a empresa, nem ONG trabalha sem recurso financeiro, Leopoldo. Entendeu? Mas você consegue o seu recurso, esse lucro por meio de pessoas engajadas, motivadas e um bom clima organizacional. Diz que quando o lucro é consequência, ele é melhor, né? O lucro é consequência. E o trabalho... Pode falar. Tem uma máxima que fala o seguinte: quando o lucro é objetivo, ele sempre falta. Quando é consequência, ele sobra. Não é? E aí para a gente concluir aí também, quando a gente trabalha bem, quando a gente tem um propósito muito claro, muito bem definido, e o seu propósito está alinhado com a empresa, você nem percebe, você nunca mais precisa trabalhar, entendeu? Você trabalha, mas sem saber que você está trabalhando. É por aí, é por aí. Eu falo que a empresa da gente, o trabalho, tem que ser o segundo melhor lugar do mundo. Ele só não pode perder para a casa da gente, porque senão a gente não volta, entendeu? Então a casa tem que ser o primeiro e a empresa o segundo. Aí depois vem o resto. É por aí. Legal. Ali é muito bacana, nossa conversa foi muito boa, passou rápido, né? Já temos 1h03, né? Vamos despedir. Foi bom mesmo. Daqui a pouco o Instagram chuta a gente, né? Manda a gente embora. Então começa aí, depois eu fecho. Gente, eu tenho que agradecer, foi super gostoso, né? É muito bom falar de gestão humanizada, é muito bom a gente falar do que a gente acredita, é muito bom partilhar, né, essa troca de experiência. Você pode ter certeza que eu saí muito melhor do que eu entrei aqui. Né? A gente aprende a cada dia que passa. Humildade, esqueci de falar. Uma das características da liderança humanizada é a humildade. É por aí. Porque a gente está sempre aprendendo. Muito obrigada mesmo. A Cora Coralina tem uma frase que fala o seguinte: feliz do homem que ensina o que sabe e aprende com o que ensina. E aprende que... não é? E a gente aprende. E, nossa, a gente aprende. Eu hoje tenho muitos exemplos que vieram dos meus alunos. Né? E a gente acaba aprendendo mesmo. Então é bacana. Ale, obrigado. Foi muito bom falar com você. Vamos combinar outras. Tá? É muito bacana quando a gente se entende, né? Se deixasse, a gente ficava o resto da noite falando. Não, ficava aqui até o Natal. A minha filha tá pentelhando aqui, ó. Ela tá chamando a atenção. Eu vou só tirar uma fotinha aqui, ó, Leopoldo. Eu não sei se eu vou conseguir. Vou ver se eu consigo. Pra gente poder fechar aqui, vê aí. Peraí. Deu. Tirei aqui, depois eu mando pra você. Tá. Mas aqui, depois eu te mando o vídeo também. Depois eu baixo ele aqui. Mas assim, obrigado a todo mundo que participou, que tem acompanhado o nosso trabalho. A gente está aqui para eles, né? Não fosse para fazer um bate-papo, eu te ligava e a gente ficava no telefone, né? O Instagram é uma forma que a gente encontrou de estar dividindo um pouco daquilo que a gente tem, né? E é muito bacana. Então, obrigado. É muito gostoso. Obrigado a todo Foi mundo, ótimo. né? Vamos combinar outras depois, né? Você sabe que é sempre assim, tem a revanche depois, né? Primeiro eu te entrevisto, depois você me entrevista. Ótimo. Então vamos combinar depois mais uma. Eu vou ver se eu consigo ver aqui, a Manu falou, Marcinha, muita gente falando aqui. Legal. Não vai dar para ler tudo. Gente, muito obrigada. Foi ótimo. Manu, eu te procuro aí. Show de bola. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Tchauzinho. Obrigado a todos, até a próxima.